Se Deus é todo-poderoso, se Ele criou o universo com uma palavra, se Ele sabe de tudo antes mesmo que aconteça, por que Ele não destruiu o diabo no momento em que a rebelião começou? Essa pergunta inquieta milhões de cristãos há séculos. Afinal, se o diabo é o autor do mal, da dor, das guerras, das tragédias e das tentações, por que Deus simplesmente não o apagou da existência? Será que Ele não quis? Será que Ele não pôde? Ou será que Ele estava esperando por algo muito maior? Neste vídeo, nós vamos caminhar por toda a narrativa bíblica, desde o céu até a cruz, da queda até a nova terra, para entender com profundidade o verdadeiro motivo por que o diabo ainda existe. E por que isso revela mais sobre o amor e a justiça de Deus do que você imagina. Mas antes de continuar, faça algo muito importante. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino, porque este conteúdo pode abrir os seus olhos espiritualmente e transformar sua maneira de ver o mundo e a eternidade. Porque no final das contas, essa história não é só sobre o diabo, é sobre você. Muito antes do primeiro homem ser criado, antes de qualquer estrela surgir no céu, ou do tempo ser contado, existia apenas a perfeita harmonia do reino de Deus. O universo era regido por justiça, paz e amor. Deus havia criado os anjos, seres gloriosos, livres, conscientes, com uma única missão: refletir a sua glória. E entre eles havia um que se destacava. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Ele era mais que belo, era completo. Um exemplo de perfeição, segundo Ezequiel 28, 12, 15. Seu brilho era como pedras preciosas, e sua sabedoria ultrapassava a dos demais. Mas algo terrível nasceu dentro dele. Algo que nenhum anjo jamais havia experimentado: o orgulho. Isaías 14, 13 e 14 registra as intenções ocultas de Lúcifer. Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. O que era admiração virou inveja. O que era adoração se transformou em ambição. E pela primeira vez no universo surgiu o pecado. Não em atos externos, mas em pensamentos internos. A pergunta inevitável surge: por que Deus não destruiu Lúcifer naquele exato momento? Por que permitir que o mal germinasse em um lugar tão puro? A resposta é profunda, mas reveladora. Deus é justo, mas também é amor. Se Ele tivesse eliminado Lúcifer imediatamente, sem que o universo entendesse o motivo, surgiriam dúvidas. Os anjos, mesmo fiéis, poderiam passar a servir a Deus por medo e não por convicção. Deus não queria súditos aterrorizados. Ele queria corações livres. Então, para preservar a eternidade com liberdade e verdade, Ele escolheu expor o mal, permitindo que o tempo revelasse o que o pecado é capaz de fazer. Sim, Deus poderia ter destruído o diabo com um sopro. Mas em vez disso, Ele decidiu mostrar ao universo que o amor sempre vence, mesmo quando o mal tenta se esconder na aparência de luz. E no próximo capítulo, você vai ver que essa rebelião não ficou apenas no coração de Lúcifer. Ela se espalhou e arrastou com ele 1/3 dos anjos do céu. A semente da dúvida plantada por Lúcifer não ficou apenas dentro dele. Com o tempo, suas palavras sutis e sedutoras começaram a alcançar outros corações celestiais. Ele questionava a justiça de Deus, sugeria que existia um outro caminho, mais elevado, onde ele mesmo seria o líder. E o mais impressionante, muitos acreditaram. A Bíblia, em Apocalipse 12, 4, diz que a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu. As estrelas são os anjos, e o texto indica que 1/3 deles escolheu seguir Lúcifer na rebelião. Pense nisso: seres criados em glória, que viviam na presença de Deus, foram enganados.
O pecado se revelou contagioso, destrutivo e altamente convincente. A tensão cresceu no céu. O ambiente outrora perfeito agora estava dividido. Então chegou o momento da confrontação. Em Apocalipse 12:7 lemos: "E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos." Essa batalha não foi feita com espadas físicas, mas com verdade contra engano, lealdade contra rebelião. Miguel, um dos nomes atribuídos a Cristo, representa o príncipe dos céus, defendendo o trono do Pai. E o resultado foi inevitável. O diabo e seus anjos perderam o lugar que tinham no céu. Eles foram lançados fora, derrotados, mas não destruídos. Aqui novamente surge a grande pergunta: por que Deus não os aniquilou ali mesmo? Porque o mal precisava ser desmascarado diante de todo o universo. O tempo seria o juiz, a história, a prova. E o plano de Deus, a resposta: Deus sabia que se destruísse Lúcifer sem expor seu verdadeiro caráter, mais perguntas surgiriam. Era preciso permitir que a rebelião mostrasse seus frutos. Só assim, todas as criaturas livres veriam, com seus próprios olhos, que a separação de Deus não traz liberdade, mas dor, morte e destruição. E agora, com o inimigo expulso dos céus, surge um novo cenário. Um novo campo de batalha seria estabelecido. E adivinha onde? Na Terra. Sim, o inimigo agora tinha um novo alvo. A criação mais amada de Deus, o ser humano. No próximo capítulo, vamos ver como o homem se tornou o centro dessa guerra invisível. E por que, mesmo caindo, Deus não desistiu dele. Depois de ser expulso do céu, Satanás não foi destruído, mas também não foi deixado sem limites. Ele precisava de um território, um campo onde pudesse continuar seu plano. E foi então que ele encontrou a Terra, um planeta recém-criado, cheio de vida, harmonia e beleza. Um lugar onde Deus estava prestes a colocar sua obra-prima, o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança do Criador. Segundo Gênesis 1:26, receberam domínio sobre a terra, inteligência, liberdade e, acima de tudo, comunhão direta com Deus. E foi exatamente isso que despertou a ira do inimigo. Ele odiava ver no homem aquilo que ele mesmo havia perdido: a imagem de Deus refletida com pureza. Mas Satanás sabia que não poderia forçá-los ao mal. Ele precisaria usar o mesmo método que usou no céu: a dúvida, a sutileza, a aparência do bem. Ele se escondeu numa serpente, um animal encantador, astuto, e se aproximou da mulher. Em Gênesis 3:1, a primeira pergunta feita ao ser humano não foi um ataque direto, mas uma insinuação. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda árvore do jardim." Com isso, a semente da dúvida foi lançada. E quando Eva respondeu, o inimigo avançou com sua maior mentira: "Certamente não morrereis." Gênesis 3:4. Ele insinuou que Deus estava escondendo algo, que o homem poderia ser mais, que havia um conhecimento proibido e sedutor. Eles caíram. E com a queda, entrou o pecado, a vergonha, o medo e a separação. Mas o que Deus faz nesse momento? Ele destrói o homem? Ele recomeça do zero? Não. Em vez disso, ele aparece. Ele chama Adão pelo nome. Ele veste os dois com pele. Ele confronta o erro, mas também anuncia uma promessa. Ali mesmo no Éden nasce a profecia mais poderosa da história: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. É como se Deus dissesse: "Vocês caíram, mas eu já tenho um plano. O mal não vai vencer. O diabo não terá a última palavra. A redenção está a caminho." E o mais impressionante é isso: mesmo caído, o homem ainda era amado. Deus não destruiu o diabo naquele momento, porque ainda tinha um plano maior: salvar a humanidade. No
próximo capítulo, vamos mergulhar nesse plano divino e descobrir por que Deus tem esperado tanto tempo para agir. E por que esse tempo revela graça, justiça e redenção. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. O plano da redenção já existia antes da fundação do mundo. Mas algo chama a atenção. Mesmo tendo poder para encerrar tudo imediatamente, Deus não destrói o diabo e não condena-o, homem sem esperança. Pelo contrário, ele inicia um processo longo, paciente, mas absolutamente necessário. Em 2 Pedro 3:9, a Escritura diz: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento." Esse é o coração de Deus: dar tempo para o mal se revelar, tempo para o ser humano entender sua condição, tempo para o mundo enxergar a profundidade do pecado e a grandeza da graça. Se Deus tivesse aniquilado o diabo no momento da queda, o universo ainda estaria em dúvida. O julgamento pareceria apressado, o amor poderia ser confundido com tirania. Mas, ao permitir que a história continue, Deus está educando o universo. Ele está mostrando que o mal não vale a pena, que a separação dele não leva à liberdade, mas à destruição. E, ao mesmo tempo, Deus vai revelando, passo a passo, o plano da salvação. Desde os sacrifícios do Antigo Testamento, passando pelos profetas, pelas alianças, pelo povo de Israel, tudo apontava para um momento específico: a vinda do Redentor. O mal não está prosperando porque Deus falhou, mas porque Deus está esperando o tempo certo para que cada alma tenha chance de ver, de ouvir e de escolher. Esse tempo é ao mesmo tempo um tempo de misericórdia para nós e de exposição definitiva para Satanás. A justiça de Deus não é imediata, ela é perfeita, e a sua paciência não é fraqueza, é oportunidade. E tudo isso culmina em um momento único da história, um momento em que o próprio Deus se faz homem, um momento em que o mal pensa que venceu, mas na verdade foi derrotado de uma vez por todas. No próximo capítulo, você vai descobrir como a cruz de Cristo não foi o fim, mas o começo da sentença contra o diabo e a maior revelação do amor de Deus. Chegamos ao ponto central de toda a história: a cruz. É ali, naquele madeiro erguido entre dois criminosos, que o plano eterno de Deus se revela por completo e o inimigo é exposto diante do universo. Durante séculos, Satanás tentou pintar Deus como injusto, severo, controlador, e muitos acreditaram. Mas quando o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, tudo mudou. Jesus veio não como um rei, mas como servo, não como guerreiro, mas como salvador. E a cada milagre, a cada perdão, a cada gesto de amor, ele mostrava ao mundo quem realmente era o Pai. Mas o diabo não recuou. Ele agiu nos bastidores, usou a religiosidade cega, o orgulho humano, o poder romano, a traição de Judas. Tudo isso para uma única finalidade: destruir Jesus. E conseguiu. Ou assim pensou. Naquela sexta-feira, o céu se escureceu. O Filho de Deus, inocente, foi crucificado entre ladrões. Mas na cruz, algo poderoso aconteceu. O mal foi desmascarado. Satanás revelou sua verdadeira natureza. Ele não é libertador, é assassino. Ele não é justo, é cruel. E ao mesmo tempo Deus revelou seu amor, um amor que se entrega, que sofre, que morre por quem não merece. Colossenses 2,15 diz: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. A cruz foi um tribunal. Ali o céu, a terra e o inferno testemunharam. Deus venceu, não com força, mas com sacrifício. Mas então, por que o diabo ainda não foi destruído? Porque a cruz foi a sentença, não a execução. A justiça divina não age com pressa, mas com precisão.
O mal está condenado, mas ainda ativo, para que todos vejam seu fim se cumprir com clareza. Para que ninguém duvide de que Deus sempre teve razão. A cruz iniciou a derrota de Satanás. A ressurreição de Cristo confirmou. E agora, resta apenas aguardar o cumprimento do juízo final. No próximo capítulo, vamos entender por que o mal ainda existe, mesmo depois da cruz. E como Deus está usando esse tempo para selar o destino do mundo. A cruz foi o ponto de virada da história. Cristo venceu o diabo ali, expôs suas intenções, pagou o preço do pecado e abriu o caminho para a salvação de todo aquele que crê. E ainda assim, o mal continua entre nós. As guerras não cessaram, as dores não acabaram e o inimigo ainda atua. Mas por quê? Muitos perguntam. Se Jesus já venceu, por que Deus ainda não destruiu Satanás de vez? A resposta é profunda e totalmente bíblica. Deus está aguardando o tempo da colheita. Em Mateus 13, 24, 30, Jesus conta a parábola do trigo e do joio. Um inimigo semeou o joio entre o trigo durante a noite, e quando os servos perceberam, quiseram arrancar o joio imediatamente. Mas o dono da lavoura respondeu: deixem crescer, juntos até a colheita. Essa parábola revela o coração da paciência divina. Deus está permitindo que o mal cresça ao lado do bem, para que a separação final seja feita com justiça e sabedoria. Se Deus destruísse o mal agora, poderia atingir também os que ainda estão despertando para a verdade. Ele espera, porque Ele ama. Além disso, esse tempo serve para que a humanidade veja com seus próprios olhos os frutos do pecado. A destruição, a maldade, a injustiça, tudo isso grita diariamente. Separados de Deus, somos pó. E esse tempo é também um teste para os fiéis. Assim como Jó foi provado diante dos anjos e do próprio diabo, cada pessoa é observada. Nossa fé, nossas escolhas, nossa perseverança, tudo testemunha de que o amor a Deus não depende de bênçãos, mas de convicção. Hebreus 10, 37 diz: porque ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. O juízo está marcado, mas o amor de Deus quer salvar o maior número possível antes do fim. Enquanto o mal atua, Deus está colhendo testemunhos, salvando vidas e permitindo que o universo veja que o pecado é uma escolha e a salvação também. No próximo capítulo, vamos olhar para o futuro e entender o que a Bíblia revela sobre o destino final do diabo e por que essa destruição será pública, justa e eterna. O diabo não está solto por acaso. Ele não escapou do controle divino, nem está fora dos planos de Deus. A Bíblia afirma com clareza: o seu fim já está selado. Ele não será perdoado. Não haverá redenção para ele. Seu destino final é a destruição, e não qualquer destruição, mas a mais justa e definitiva de todas. Em Mateus 25, 41, Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note essa frase: preparado para o diabo. Deus não criou o inferno para os seres humanos. O juízo eterno foi designado para aquele que iniciou a rebelião no céu. O lago de fogo é a sentença já anunciada. Ele apenas ainda não foi executado. Apocalipse 20, 10 descreve o momento final. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite para todo sempre. Essa é a justiça de Deus, pública, completa e incontestável. O universo assistirá. Nenhuma criatura dirá que Deus foi injusto. Nenhuma dúvida ficará no ar. Todos verão que o mal não compensa e que a rebelião contra Deus termina em tragédia. Mas observe, Deus não se alegra com isso. Ezequiel 33, 11 diz: não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva.
A destruição de Satanás não será um prazer para Deus, será uma necessidade para a eternidade. O mal precisa ter um fim para que o bem continue para sempre. O pecado precisa ser apagado para que a paz seja eterna. E Satanás precisa ser destruído para que a criação viva em liberdade total. E sabe por que Deus ainda não deu essa ordem final? Porque Ele está esperando que o último nome seja escrito no livro da vida, porque Ele ainda está salvando, porque ainda há tempo. No próximo capítulo, vamos ver como Deus está usando esse tempo para vacinar o universo inteiro contra o pecado e garantir que o mal jamais volte a surgir. Deus não quer apenas acabar com o mal, Ele quer impedir que ele volte a existir. O plano de Deus não termina com a destruição de Satanás. O plano de Deus é eterno e inclui um universo completamente curado, redimido e vacinado contra a rebelião. Em Naum 1:9 está escrito: a angústia não se levantará por 2 vezes. Isso significa que o pecado nunca mais surgirá. Nunca mais haverá outra queda, outra serpente, outra cruz. Mas como isso será possível se até os anjos foram enganados no passado? A resposta está no que Deus está permitindo hoje: a exposição do mal. Ao não destruir o diabo de imediato, Deus está mostrando diante do universo inteiro o que o pecado realmente é. Não apenas uma falha moral, mas uma força destrutiva, perversa, enganadora, que separa, destrói e mata tudo o que é bom. Todo ser criado, homens e anjos, está vendo com os próprios olhos o que significa viver longe de Deus. Estão vendo guerras, miséria, injustiça, doenças, egoísmo, violência, morte. Tudo isso existe porque um dia um ser celestial disse: quero ser como Deus. E Deus, em vez de silenciar a rebelião com força, respondeu com paciência, amor e justiça. Ele mostrou que a verdadeira autoridade não se impõe, se prova, que o verdadeiro rei não domina, ele serve. E o universo está aprendendo isso, para nunca mais esquecer. O novo céu e a nova terra serão habitados por criaturas que conheceram o mal e escolheram o bem, por seres que entenderam o perigo do orgulho e se curvaram em adoração ao Deus verdadeiro. Apocalipse 21:4 promete: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E por que não haverá? Porque o mal foi vencido, e mais do que isso, foi desmascarado para sempre. O universo será livre. Mas não uma liberdade inconsciente. Será uma liberdade consciente, construída sobre a memória viva da cruz, do sacrifício, da justiça de Deus e da destruição do mal. No próximo capítulo, vamos vislumbrar essa restauração gloriosa, o novo céu, a nova terra, e como Deus vai recomeçar tudo com os salvos ao seu lado. O plano de Deus não termina com destruição, ele termina com restauração. Deus não está apenas limpando o universo do pecado, ele está preparando um novo começo. Depois do juízo final, da queda de Satanás e da purificação do mundo, a Bíblia diz que algo glorioso acontecerá: o recomeço da eternidade. Em Apocalipse 21:1, João diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa nova criação será mais do que um lugar sem dor. Será um lar para os filhos de Deus. Um lar onde não haverá mais lembrança da culpa, da vergonha ou do medo. Onde não existirá a noite, porque a presença de Deus será a luz. Onde não haverá templo, porque o próprio Deus habitará com os salvos. Apocalipse 21:3-4 continua: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Mas por que tudo isso é possível? Porque Deus não destruiu o diabo no início da rebelião. Ele esperou, ele expôs, ele mostrou. E agora ninguém mais duvida. O pecado foi provado e condenado. O amor foi revelado e exaltado. E os salvos viverão para sempre, porque escolheram confiar em Deus, mesmo quando o mundo os desafiava. A nova terra será o lar dos que perseveraram, dos que choraram, mas creram, dos que lutaram, mas não negaram a fé, dos que erraram, mas foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não haverá mais hospitais, nem cemitérios, nem prisões. Não haverá mais notícias de guerra, fome ou traição. Haverá apenas vida, paz, alegria, eternidade. Isaías 65:17 diz: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E nesse novo lar, Deus enxugará cada lágrima com as próprias mãos. Mas antes que essa nova terra venha, uma pergunta precisa ser respondida por você. Você vai estar lá? Vai fazer parte disso? No próximo e último capítulo, vamos falar sobre a escolha pessoal. Porque o mal já está condenado, mas o seu destino ainda está sendo escrito. Chegamos ao final da história. O mal teve um começo e Deus já marcou o seu fim. Satanás será destruído, o pecado não se levantará outra vez e o universo será restaurado para sempre. Mas entre o início e o fim existe um espaço sagrado chamado livre-arbítrio. E é aí que você entra. A pergunta agora não é mais: por que Deus não destruiu o diabo? A pergunta agora é: você já escolheu de que lado vai estar quando tudo terminar? Jesus não morreu por anjos caídos. Ele morreu por mim e por você. Na cruz, o amor gritou mais alto que o ódio. A graça venceu o julgamento e a porta do céu foi aberta para quem quiser entrar. Mas Deus não obriga ninguém. Ele continua respeitando a sua decisão. Ele continua esperando com paciência, porque Ele quer você lá. Mas a escolha é sua. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sim, o tempo está passando. A guerra entre o bem e o mal ainda está acontecendo dentro do seu coração. E cada atitude, cada pensamento, cada escolha está moldando quem você será na eternidade. A boa notícia é que a salvação ainda está disponível. Hoje você pode dizer: Senhor, eu quero estar contigo. Eu escolho a vida. Eu não quero ser apenas mais um na multidão. Eu quero ser teu. Quero estar entre os que verão o novo céu, a nova terra e o fim definitivo do mal. Mas não espere o fim do mundo para começar uma nova vida. O seu novo começo pode começar agora. O mal será destruído. O diabo será apagado da existência. Mas Deus quer salvar você antes que isso aconteça. A cruz continua de pé. O convite continua valendo. E o céu continua esperando por você. O mal vai terminar. O tempo do inimigo está contado. E o plano de Deus está se cumprindo como Ele prometeu, com justiça, misericórdia e perfeição. Mas agora, a pergunta não é mais sobre o diabo. A pergunta é sobre você. O que Deus espera de você não é medo, é decisão. Ele não quer forçar sua entrada no reino. Ele quer que você escolha fazer parte. Ele te esperou esse tempo todo. Esperou enquanto você caía, enquanto lutava, enquanto corria dele. Mas agora, Ele está diante de você com as mãos estendidas, dizendo: filho, filha, vem, antes que seja tarde. A cruz já foi levantada. O sangue já foi derramado, o diabo já foi vencido e a eternidade já está sendo preparada para os que creem. Hoje você pode fazer parte daquilo que Deus está construindo. Hoje você pode dizer: Senhor, eu não quero apenas fugir do inferno. Eu quero viver contigo no céu,
Não adie essa decisão. A batalha é invisível, mas a eternidade será real. E quando o juízo for anunciado, que você esteja entre os que ouvirão: Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado. Mateus 25:34. E essa mensagem falou com você. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa entender o plano de Deus. E me diga nos comentários, você já fez sua escolha? Não é o diabo que define o seu fim, é a sua decisão diante da cruz.